Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate, com os representantes dos partidos com assento parlamentar. Falamos hoje da política externa do país, com foco na polémica gerada nas últimas semanas em torno das novas perspectivas de relação entre Cabo Verde e o Reino de Marrocos. O pomo da discórdia reside, sobretudo, no reconhecimento do governo liderado por Ulisses Correia e Silva, mas também pelo Presidente da República, à integridade territorial do Marrocos sobre o Saara Ocidental, uma região a sul daquele país que tem lutado pela sua independência com recurso às armas pela denominada Frente Polisário, a Frente Popular para a Libertação de Saguia, El Alhambra e de Rio Douro, e que tem sido fonte de discórdia entre a Mauritânia, a Argélia e o Marrocos, desde a sua independência do domínio espanhol em 1975. Apenas para contextualizar, rapidamente sublinhar que em 1991 o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução que visava um plano de preparação de um referendo no qual o povo sarauí devia escolher entre a independência ou a integração no Reino de Marrocos. O referendo não saiu do papel. As Nações Unidas mantiveram a posição de congelar uma decisão definitiva sobre o estatuto daquela região até à realização do referendo. Cabo Verde congelou as suas relações com a República Árabe Sarauí Democrática em 2007. De lá para cá, muito aconteceu, frentes diplomáticas têm estado ativas, vários países mudaram de posição, retiraram ou suspenderam o seu reconhecimento da República Árabe Sarauí Democrática, entre os quais Cabo Verde recentemente, alguns países também da nossa sub-região e os Estados Unidos, por exemplo, com a instalação de consulados e embaixadas em Dakhla, principal cidade do Saara Ocidental, como sinal também de apoio ao reconhecimento a Marrocos sobre a integridade territorial daquela região. O Marrocos que também estuda uma solução de governo autónomo para a região. São hoje os nossos convidados, o deputado Demis Lobo Almeida, em representação do PACV, que entra connosco a partir do SAL através do Google Meet. Também o deputado Euclides Silva, em representação do MPD, aqui conosco no estúdio, e o deputado António Monteiro, em representação da UCID. Portanto, o deputado da UCID e também o deputado do PACV entram conosco neste programa a partir da plataforma Google Meet, um na Ilha de São Vicente e o outro na Ilha do Sal. Para hoje, começamos com o deputado aqui conosco, o Euclides Silva. Uma vez mais, boa noite e uma vez mais bem-vindos ao Em Debate. Portanto, Cabo Verde abriu em agosto do ano passado a embaixada em Rabat, capital de Marrocos, e um consulado-geral na cidade de Dakhla, na cidade do território disputado do Saara Ocidental. O primeiro-ministro cumpriu recentemente uma visita oficial ao Marrocos, nas últimas semanas, que acabou por culminar com a assinatura de vários acordos. Portanto, como afirmou o governo, está-se neste momento a dar início a uma nova era na construção de uma parceria entre Cabo Verde e o Reino de Marrocos, mas que não tem sido também muito bem vista pela oposição, principalmente no que tange ao descongelamento da posição de Cabo Verde sobre o território do Saara Ocidental a favor de Marrocos. Do lado do MPD, como é que analisa o desenrolar destas reações e esta nova perspectiva de relações com o Reino de Marrocos? Muito boa noite, eu cumprimento a si, o senhor jornalista, cumprimento os colegas do painel, o deputado António Monteiro e o deputado Demis Almeida. Também cumprimento os telespectadores lá em casa, especialmente os telespectadores aqui da cidade da Praia, tendo em conta que o município da Praia amanhã assinala o seu dia de município, que é mais um momento de festa, mas também de reflexão e de análise do rumo que a cidade tem seguido e do processo de desenvolvimento da cidade da Praia, sendo um programa na véspera da data. Gostaria também de aproveitar esse momento para felicitar todos os praenses pelo seu dia. Segundo, eu queria reafirmar aqui que o processo de descongelamento, como o senhor jornalista disse bem,
do reconhecimento da soberania da República do Saara Ocidental aconteceu em 2007 por parte de Cabo Verde. Na altura o governo era o governo do PSV, chefiado pelo atual Presidente da República, que neste quesito andou bem. Há cerca de 6 meses esteve nos Marrocos, deu uma entrevista a um canal de televisão local. A entrevista inclusive está nas redes sociais, sobretudo no YouTube, onde reafirma que Cabo Verde reconhece a integridade territorial de Marrocos, ou seja, os órgãos de soberania com responsabilidade nesta matéria, ou seja, o governo quem planeia a política e executa a política externa, e o presidente como mais alto magistrado da nação e o representante de Cabo Verde estão alinhados. O que nós estranhamos aqui é o novo entendimento do PSV, porque o líder do PSV, que é um senhor já com cerca de 70 anos, que já anda na política há mais de 40 a quase 50 anos, uma pessoa experiente que sabe, que conhece esses meandros muito bem, de repente aparece na televisão a pôr em causa quando, em 2017, ele era o líder parlamentar. 2007. Em 2007, aliás, ele era o líder parlamentar do PSV, um alto dirigente do partido, e não se ouviu qualquer posicionamento do senhor presidente do PSV a questionar o porquê do descongelamento, do reconhecimento daquele país por parte de Cabo Verde. Aliás, convém aqui deixar claro, Cabo Verde fez parte de um grupo de poucos países que nos anos 70, se não me falha a memória, 70, 80, reconheceu e teve relações com a República do Saara Ocidental. O governo do próprio PSV entendeu na altura descongelar esse reconhecimento e reconhecer, e de forma implícita, a unidade territorial, ou seja, a unidade de Marrocos. Hoje, que o governo do MPD deu continuidade a um processo iniciado pelo PSV em 2007, vem o líder do PSV por isso em causa, nós temos que perguntar aqui o que é que mudou. Por que o PSV só agora que deu conta que estávamos a violar a Constituição e demais comentários que o senhor presidente do PSV fez? Eu acho que o PSV, neste quesito, tem um problema. O PSV acha que é um partido que tem uma superioridade moral nas questões africanas, superior a qualquer outra pessoa. O PSV acha que ele é o único partido que pode ter iniciativas, que pode fazer alguma coisa, pese embora, durante todos os anos do governo do PSV, no que tange a integração africana, o PSV pouco se fez, mas o PSV, se calhar o entendimento deles é que era o PSV quem deveria estar a liderar todo esse processo, mesmo estando na oposição. O PSV acha que tem o poder de condicionar, de tentar limitar e criar polémicas onde ela não existe, porque se o processo foi iniciado pelo PSV, parte-se do princípio que há um amplo entendimento entre os atores políticos cabo-verdianos, até porque o atual líder do PSV na altura era um alto dirigente do PSV, que há um amplo entendimento nesta matéria. O PSV agora resolveu se tirar de fora. Eu acho que o colega Demes Almeida terá aqui oportunidade para explicar o porquê desta mudança de posição do PSV. Porque para o PSV a liberdade dos outros termina sempre quando discordamos do PSV ou sempre quando não pensamos igual ao PSV, aí termina a liberdade de todo mundo e o PSV aparece sempre na comunicação social a tirar farpas numa matéria que há um amplo entendimento nacional. A declaração do Presidente da República é claro, a declaração do Primeiro-Ministro é claro, mas o PSV tenta cavalgar a onda, tenta criar polémica onde ela não existe, porque nesta matéria, como já tinha dito, há um amplo entendimento, até porque foi um processo iniciado pelo PSV, parte-se do princípio que havia um acordo. E os atuais dirigentes do PSV, boa parte eram dirigentes naquela altura, não questionaram, apoiaram com o seu silêncio e agora, de repente, tentam criar polémicas, tentam criar divisões, mas eu acho que esse assunto já foi subejamente bem explicado e bem debatido na semana anterior, tanto aqui na televisão, as explicações dadas pelo senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, os debates também feitos noutros fóruns. Eu acho que agora o PSV tem uma soberana oportunidade, que é para explicar o porquê desta pirueta e desta mudança brusca de posição, sendo certo que foi o PSV que iniciou todo o processo e agora o PSV, em vez de fazer oposição ao MPD nesta matéria, o PSV opta por fazer uma oposição clara
a Cabo Verde e fazer uma oposição clara aos interesses de Cabo Verde no processo de cooperação com um país amigo, com um país irmão que tem estado a apoiar Cabo Verde, e PSV opta por ficar do lado contrário de Cabo Verde, ou seja, fazer uma oposição clara a Cabo Verde e não aos outros partidos. Eu acho que estamos aqui para ouvir as explicações do PSV nesta matéria. E vamos precisamente ouvir o deputado Demis Almeida. Sr. Deputado, o PSV afirma que... Muito boa noite, seja bem-vindo também a este programa. O PSV afirma que há aqui uma mudança substancial do país em relação ao Sahara Ocidental, a revelia do posicionamento formal de Cabo Verde junto das Nações Unidas, mas o governo afirma também que a sua política externa não é nem pode ser a política externa do PSV, que o PSV tem de saber ler a evolução da situação internacional e desenvolver relações de parceria de interesse nacional, e que a posição do PSV está marcada de pressupostos ideológicos patentes na questão do Sahara Ocidental e a não condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia. Que comentários em relação ao que foi dito no comunicado do governo, mas também na posição do Ministro dos Negócios Estrangeiros e também, já agora, em relação àquilo que acaba de dizer o deputado Euclides Silva? Muito boa noite, caro Jefferson Gomes. Cumprimentar os colegas de painel, António Monteiro, Euclides Silva. Cumprimentar os nossos telespectadores. Fazer um aceno também especial aos munícipes da Praia que celebram amanhã o dia do município. Jefferson Gomes, o que eu noto da intervenção do Sr. Deputado Euclides Silva é que o Sr. Deputado está completamente equivocado, baralhado, confundido, não é? E só isso justifica essas suas declarações. Aliás, ele levou todo o seu tempo a atacar o PSV e não foi capaz de demonstrar, digamos, que a posição que ele defende é de facto uma posição correta e coerente com aquilo que tem sido a posição do Estado de Cabo Verde ao longo dos anos, de mais de 40 anos, relativamente ao assunto que aqui discutimos. Em primeiro lugar, nós devemos dizer que o PSV, como evidente, defende relações bilaterais de excelência com o Reino de Marrocos e com todos os países e entidades internacionais com quem desenvolvemos relações internacionais. No entanto, como sabe, Sr. jornalista, apesar de ser o governo quem define e executa a política externa, o governo não pode, de forma absolutamente livre, decidir qual é o posicionamento do Estado de Cabo Verde no plano internacional. Como sabe, a intervenção do governo relativamente a esta matéria está limitada, desde logo, pela Constituição, pela lei fundamental do país, mas também pelo direito internacional público, o direito internacional geral ou comum e o direito convencional, devidamente aprovado, ratificado e em vigor no nosso país. E o que a Constituição determina, bem como o direito internacional público em vigor no nosso país, é que o Estado de Cabo Verde, nas suas relações internacionais, rege-se por um conjunto de princípios, de normas e de valores de direito interno e direito internacional que limitam a liberdade do governo na definição e execução da política externa. A Constituição é assaz clara quando determina que, nas relações internacionais, o Estado de Cabo Verde deve respeitar o direito à autodeterminação dos povos, à sua independência, à resolução pacífica de conflitos, deve respeitar os seus compromissos assumidos no plano internacional, designadamente frente da União Africana e das Nações Unidas,
E, por conseguinte, para nós não é aceitável uma tomada de posição que não foi minimamente socializada com a sociedade cabo-verdiana e que constitui uma ruptura clara com a tradição diplomática e das relações internacionais, não é? Quando o governo declara no Reino de Marrocos que reconhece a integridade do território do Reino de Marrocos, como quem diz, reconhece que Marrocos exerce soberania sobre o território do Saara Ocidental. Portanto, este reconhecimento que é feito significa que o governo, no nosso entendimento, desconsidera o direito à autodeterminação do povo sarauí. Mas e como é que o PICV interpreta as palavras do Presidente da República, que também falou a um órgão externo em Marrocos? Eu já lá vou. Caberá, naturalmente, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, clarificar a sua posição relativamente a esta matéria. Porque há essa declaração feita em Marrocos, onde o Sr. Presidente da República não reconhece a integridade do território do Marrocos, não é? Fala nesta possibilidade, mas também existem outras declarações feitas pelo Sr. Presidente da República, designadamente na União Africana, onde reconhece a República Árabe Sarauí Democrática como membro de pleno direito da União Africana e, por esta via, reconhece o direito à autodeterminação do povo sarauí. Portanto, eu não estou aqui em representação, como imagina, do Sr. Presidente da República, que é um órgão de soberania, estou aqui em representação do PICV. O que digo é que a nossa interpretação é que o Sr. Presidente da República, em momento algum, reconhece a integridade do território do Reino de Marrocos. Portanto, faz uma referência a esta possibilidade, mas não o reconhece. E é preciso considerarmos os posicionamentos, ou o posicionamento do Sr. Presidente da República relativamente a esta matéria, feita nos mais diversos fóruns onde tem intervido. Mas, como dizia Jefferson Gomes, não é absolutamente aceitável que haja essa mudança tão radical sem que os órgãos de soberania sejam todos envolvidos. Nós não estamos em condições de dizer que o Sr. Presidente da República tenha sido plenamente informado de que o Sr. Primeiro-Ministro ia a Marrocos fazer esse reconhecimento formal da integridade territorial de Marrocos. A Assembleia Nacional, os líderes parlamentares, os líderes dos partidos com representação parlamentar, o Presidente da Assembleia Nacional foram olimpicamente ignorados numa matéria de Estado, não é? Tão estrutural como esta. Portanto, nós entendemos que a postura não pode ser esta manifestamente. Mas Jefferson Gomes, há uma confusão. O deputado Euclides Silva incorre num erro interpretativo básico ao considerar que em 2007, quando o governo de Cabo Verde, feitas todas as concertações com todos os órgãos de soberania, decidiu suspender o reconhecimento da República Árabe Sarauí Democrática, que isso é um reconhecimento subliminar da integridade do território de Marrocos. Isso não faz, essa interpretação é um absurdo e não faz nenhum sentido. É evidente que o governo, então liderado pelo Dr. José Maria Neves, olhando para as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, todas recomendando que seja feito um referendo com vista à autodeterminação do povo sarauí, para que o povo sarauí possa pronunciar sobre o seu futuro, sobre se pretende a independência do seu território, sobre se pretende associar-se a um Estado próprio ou a um outro Estado, não é? Sobre o seu
progresso enquanto povo, enquanto nação, a sua identidade cultural e etc., o governo entendeu que nestas circunstâncias não devia manter a posição que o governo do MPD durante toda a década de 90 manteve, não é? De reconhecer tout a República Árabe Saharaui. Entendeu que deveria suspender este reconhecimento na perspectiva de se permitir que o referendo fosse feito, que o povo saharaui fosse ouvido e que o povo saharaui pudesse se pronunciar soberanamente num referendo livre, justo, consciente sobre o seu futuro. Naturalmente, se o resultado do referendo fosse favoravelmente à independência da República Árabe Saharaui, o governo voltaria, não é? Portanto, a suspensão de 2017 estava condicionada à realização deste referendo. Portanto, feito o referendo, pronunciando o povo saharaui pela sua autodeterminação, pela sua independência, o Estado de Cabo Verde reconheceria ou retomaria o reconhecimento da República Árabe Saharaui Democrática. Do CID, houve uma acusação no sentido de o governo violar também a Constituição e de ter agido com imprudência ao reconhecer a integridade territorial do Reino de Marrocos sobre o Saara Ocidental em detrimento da autodeterminação do povo saharaui. Também, o que mais dizer em relação a esta matéria? Muito boa noite. Boa noite, Jefferson Gomes. Boa noite aos colegas do painel, ao Demes Lobo no Sal e ao Euclides Silva aí na cidade da Praia. E uma boa noite aos técnicos da televisão de Cabo Verde que permitem que os cabo-verdianos aqui e na imigração possam ter acesso a estas imagens e a este debate. E gostaria, antes de mais, de saudar todos os experientes pelo dia de amanhã e que consigam conviver na tranquilidade e que se sintam felizes neste mesmo dia. Ora, Jefferson, sobre aquilo que nós estamos aqui a debater, nós temos que dizer o seguinte: as pessoas têm que ser coerentes, porque a coerência é fundamental em tudo aquilo que nós fazemos. E nós não podemos, por razões meramente económicas, subjugar este ou aquele cidadão, subjugar este ou aquele povo. Nós temos que recordar que o Saara Ocidental, o Rio de Ouro, desde 1884, repito, desde 1884, foi um protetorado da Espanha até 1975. Em 1975, decorrente da situação política no Reino da Espanha, com o problema de saúde do Franco, a Espanha resolveu que deveria abandonar o Saara Ocidental e entrar em acordo quer com a Mauritânia, quer com o Marrocos, dividindo os 266 mil quilómetros quadrados do Saara Ocidental entre estes dois Estados, o Reino do Marrocos e a Mauritânia. Mas nós temos que recordar que em 1976 a Frente Polisário declarou a independência do Saara Ocidental. E temos também que recordar que em 1984 o Saara Ocidental foi admitido na OUA, Organização da Unidade Africana, e que a própria Frente Polisário foi um dos fundadores da Unidade Africana
muito mais tarde. E aqui é preciso dizer que em 1979, 3 anos depois de conflitos entre a Mauritânia e o Saara Ocidental, a Mauritânia acabou por abandonar o Saara Ocidental e o Marrocos acabou por construir um muro do norte a sul de mais de 2.700 quilómetros de extensão. Ora, mas nós temos que dizer que a ONU tinha esta parte da África sobre a sua responsabilidade através do MINURSO. Ora, portanto, a zona do Saara Ocidental estava sobre a responsabilidade da ONU. E nós temos também que dizer que Cabo Verde, um país que ascendeu à independência em 1975, numa mesma altura, nós fomos em julho e o Saara Ocidental teve a situação em novembro deste mesmo ano, tínhamos que ser mais amigos e não tínhamos que esquecer de forma rápida aquilo que foi o nosso passado. E nós esquecemos que o povo sarauí é um povo berber, é um povo que, apesar do seu número bastante reduzido, mas nós estamos a falar em aproximadamente, segundo estudos, em 600.000 pessoas. Portanto, eles também queriam e querem ter a sua independência para resolver os problemas da sua nação e do seu povo. Ora, e o facto de nós hoje virmos a reconhecer da forma como foi reconhecida a integridade do Marrocos, incluindo a ocupação de 2/3 da República Árabe Sarauí Democrática, é uma coisa extremamente estranha. É estranha porque nós estamos a violar a Constituição da República de Cabo Verde no seu artigo 11º. E o senhor primeiro-ministro, o Dr. Ulisses Correia e Silva, que em algumas situações, por coisas de menos significado, chamou pelo menos o líder da UCIT para conversar sobre determinadas matérias, desta feita, pura e simplesmente entendeu que deveria, não em Cabo Verde, repare, não em Cabo Verde, mas no Reino do Marrocos, anunciar que os cabo-verdianos, que o Estado de Cabo Verde reconhece a integridade, isto é, a ocupação do Reino do Marrocos de uma parte importante do território do Saara Ocidental. Mas, António Monteiro, este sinal já não tinha sido dado quando Cabo Verde instalou o Consulado-Geral em Dakhla? Não, repare, o sinal foi dado. Com o apoio do Marrocos. Isto aconteceu numa mesma altura em que Cabo Verde também abriu a embaixada em Rabat. Não, o sinal foi dado, mas uma coisa é dar um sinal e outra coisa é vir dizer que a partir de agora nós reconhecemos. Porque, repare, Cabo Verde tem relações com o Reino do Marrocos de longa data. O PAIGC teve relações com o Reino do Marrocos durante a luta da libertação nacional, durante a luta da libertação da Guiné e Cabo Verde. Ora, nós não estamos a questionar isto. As relações bilaterais existiram depois da independência e mesmo antes da independência com o partido PAIGC. E eram boas relações e devem continuar a ser boas. Mas a questão que se coloca aqui é o pragmatismo e é a análise das situações que acontecem por este mundo fora. Porque se nós repararmos, Jefferson, hoje todos condenam a invasão da Rússia na Ucrânia. Todos o condenam. Todos condenam a anexação da Crimeia.
todos condenam a anexação da zona de Donbass na Ucrânia. Ora, qual é a diferença entre um e outro? Por que é que nós condenamos um e não condenamos o outro? Não, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. E para Já mais... agora, e para terminarmos esta ronda, porque ainda vamos passar de novo ao deputado Euclides Silva, e como é que olha para as declarações do Presidente da República e que foram passadas aqui na TCV, o Presidente da República que dizia que, tenho aqui este vídeo no telemóvel, que dizia que a abertura do Consulado-Geral de Cabo Verde em Dakhla era para demonstrar a vontade de garantir a integridade territorial de Marrocos, portanto, sobre o Saara Ocidental. Não, para. Nós temos que ser coerentes. Eu disse há bocado, logo no início da intervenção, e aqui... O Presidente da República, desculpa-me interrompê-lo, o Presidente da República também dizia que também era para mostrar que há capacidade ao nível africano de resolvermos os nossos problemas. Sim, mas os problemas não resolvem-se retirando o direito do outro. Quer dizer, nós não podemos, porque somos mais fortes, porque temos melhores condições económicas, temos maior capacidade militar, estar a querer subjugar os outros povos. Nós não podemos fazer isso, Jefferson. E enquanto o mundo andar nesta onda, enquanto o mundo estiver a surfar esta onda, este mundo não terá paz. Porque aqueles que se julgam poderosos, quer a nível económico, quer a nível militar, acham-se no direito de subjugar os outros povos. Isto não é aceitável. Nós não podemos aceitar isto. E para mais, nós temos dentro do nosso território uma Constituição da República que no seu artigo 11º, no número 2, é extremamente claro. E aqui não é uma questão de interpretação da Constituição. É claríssimo como água que Cabo Verde reconhece a autodeterminação dos povos. E nós temos que recordar, Jefferson, que a Frente Polisário declarou a independência daquela parte do território africano em 1976, assim como nós declaramos a nossa independência em 1975. Repare que se em 1975 viesse o Senegal ou viesse a Guiné-Bissau tomar as ilhas de Cabo Verde, como é que nós nos sentiríamos? Se Portugal tivesse abandonado estas ilhas, como é que nós nos sentiríamos? António Monteiro, por esta Portanto, não é por aí. Nós temos é que respeitar a autodeterminação dos povos e isto não impede que tenhamos relações com outros países, porque uma coisa é a diplomacia com um determinado país e outra bem diferente é o não reconhecimento da autodeterminação da independência de um povo. E nós não devemos esquecer que a ONU tinha programado um referendo, mas, por razões várias, o referendo até hoje não aconteceu. Portanto, eu acho que não é este o caminho que nós devemos ir. Certo. António Monteiro, muito obrigado então por esta também primeira incursão. Euclides Silva, o que dizer em relação a estes posicionamentos, também com foco no facto de, portanto, o PICV e o CID a porem o foco no facto de Cabo Verde estar também a transgredir, digamos, a Constituição? Bom, primeiro dizer que ao deputado Demes, quem anda atrapalhado nesta questão toda é o próprio PSV. Na terça-feira na rádio, o colega António Monteiro está aqui para testemunhar. O colega deputado do Demes, Almeida, da bancada do Demes, primeiro disse que não houve congelamento em 2007. Segundo, disse que não ouviu a declaração do Presidente da República. Terceiro, não conseguiu, tal como o deputado Demes, explicar porquê desta pirueta do PSV. O deputado Demes, que é conhecido como um homem que gosta de dar aulas e de tentar dar lições a todo mundo na interpretação e em todas as matérias, mas eu vou ler aqui o que é que significa congelar. Congelar o reconhecimento da independência de um país significa que um governo ou um Estado não reconhece formalmente a independência de um país, mesmo que essa independência tenha sido declarada por este país.
Isso pode acontecer por variedade das razões, incluindo disputas territoriais, preocupações com a estabilidade regional, questões políticas ou econômicas, etc. Quando um país congela o reconhecimento da independência do outro, ele pode recusar-se a estabelecer relações diplomáticas com este país. Ou seja, se não estabelece com este país, é porque implicitamente Cabo Verde reconheceu a integridade territorial de Marrocos. E mais, o Sr. Dems também tenta aqui deturpar aquilo que disse o Sr. Presidente da República. O jornalista já leu, mas se quiser, eu volto a repetir. O Presidente foi claro em dizer que Cabo Verde reconhece a integridade territorial de Marrocos. Isto está claro. O Sr. Dems, se não percebe francês, é só ir ao Google para traduzir aquilo que o Presidente disse. Mas se quiser também posso lhe dar essa ajuda. Também, quando diz que o Sr. Presidente da República, quando levanta a hipótese que se calhar não foi informado. Como é que o Presidente da República não foi informado se o decreto que criou a Embaixada em Marrocos e o consulado em Dakhla foi promulgado pelo Sr. Presidente da República? Nós também temos que parar de achar que podemos estar aqui a brincar com a inteligência dos cabo-verdianos só para alimentar uma narrativa falaciosa do PSV, porque esse processo, como já disse e repito, foi iniciado pelo governo do PSV em 2007. O presidente do PSV na altura não disse nada e nenhum dirigente do PSV, não há registro de nenhum presidente do PSV a levantar as questões que estão a levantar agora. O direito à autodeterminação desses povos não foi levantado na altura, que Cabo Verde estava a violar a Constituição, agora virou moda em Cabo Verde, tudo é inconstitucional. Em cada esquina passamos a ter um constitucionalista para interpretar a Constituição e dizer que tudo é inconstitucional, e essas pessoas que têm esta mania acham que têm uma capacidade muito superior a todos os outros, que podem, a 7 eventos, dizer que isso é inconstitucional, mas o Cabo Verde andou bem e Cabo Verde andou em coerência com aquilo que foi a decisão tomada pelo governo do PSV em 2007, e mais, esse processo não está a se desencadear agora. A declaração do Presidente da República tem mais de 6 meses. E há mais de um ano que também há declarações, desde a instalação da Embaixada em Marrocos e do consulado em Dakhla. Esse assunto já tinha sido falado. Estranhamente, e o deputado Dems tem que explicar aqui porque é só agora que o PSV vem a levantar todas essas questões. Na rádio ontem o colega disse que em 2017 não houve congelamento, ou aliás que não tinha essa informação. Inclusive o deputado António Monteiro 2007. Também se alinhou em 2007, se alinhou pela mesma diapasão. Disseram que não ouviram as declarações do Presidente da República, o que demonstra uma tamanha desatenção, porque essa declaração tem mais de 6 meses e está, como já tinha dito, no YouTube. Vem agora o PSV, sem argumentos, em contradições. Cada um dos dirigentes que fala diz uma coisa sobre esta matéria, ou seja, o que mostra que este posicionamento estranho do presidente do PSV, se calhar é uma coisa até pessoal, e os deputados do PSV estão a tentar agora remediar o assunto, tentar dizer que, o que o presidente da República disse não é claro. É claro, sim senhor. O Dems não pode vir aqui dizer que o governo não pode agir de forma livre, senhor deputado. O governo tem legitimidade dada nas urnas para desenhar e executar a política externa do país. O PSV tem que perceber que a política externa do MPD não é a política externa, aliás, do governo não é a política externa do PSV, e perceber outra coisa também. O MPD não é dos subscritores da diplomacia de Bandung, que o PSV ainda professa essa ideologia. Nas relações internacionais, o governo de Cabo Verde, e aliás qualquer país, defende os seus interesses. E o MPD definiu claramente quais são os princípios e valores que o MPD comunga e partilha nas relações internacionais. Senhor jornalista, também outra incoerência do PSV é justamente o PSV, o partido que, em 75, jurou e recusou aceitar referendos em Cabo Verde. Agora pega na questão do referendo como arma de arremesso para atacar o reino do Marrocos, para atacar Cabo Verde, para atacar o governo de Cabo Verde, porque em coerência reconheceu a integridade territorial do Marrocos. O PSV em 75, há relatos, há escritos, eu não tinha nascido nesta altura, mas está documentado que o PSV foi determinantemente contra o referendo. E agora o deputado Dems Almeida e o PSV parecem os maiores defensores do referendo. Esta incoerência do próprio PSV, senhor deputado Dems Almeida, e não
não é a minha incoerência, porque o governo de Cabo Verde, para terminar, senhores jornalistas, agiu em coerência com o posicionamento tomado pelo PSV em 2007. Aliás, também a maioria dos países africanos alinham pelo reconhecimento da integridade territorial de Marrocos. Já são cerca de 24 países, inclusive países aqui da nossa sub-região da CEDEAO e inclusive também países da CPLP, que também vai em linha com aquilo que as próprias Nações Unidas defendem. Daí que não se percebe esse posicionamento do PSV contra Cabo Verde, contra os posicionamentos de Cabo Verde. E o deputado Demis Almeida tem aqui uma oportunidade de explicar porquê dessa pirueta, porquê desta mudança repentina do posicionamento do PSV, que vai até contra os posicionamentos do próprio Presidente da República, dito, repito, há mais de 6 meses, e que na rádio o colega do Demis disse que não ouviu, e agora Demis está a tentar dizer que não é bem isso, mas ainda bem que o senhor jornalista aqui leu para ficar registado, para os cabo-verdianos perceberem que o PSV não está sério nesta questão, que o PSV apenas quer alimentar uma polémica e seguir a forma como este PSV já se habituou os cabo-verdianos, que é andar ali à procura de polémicas e correr sempre atrás do imediato e pôr em causa consensos de há mais de 15 anos que Cabo Verde reconhece a integridade territorial de Marrocos quando congelou o reconhecimento da independência da República de Saara Ocidental. Demis Lobo, fica então... Jefferson Gomes, nós sabemos que o deputado Euclides Silva é um caso sério, não é? E, em alguns aspectos, um caso perdido. Eu não lhe interrompi, permita-me continuar a minha intervenção. Pelos vistos, o senhor, para além de não perceber francês, não conhece os instrumentos do direito internacional, designadamente o significado da suspensão do reconhecimento de um Estado, não conhece, não consegue alcançar esse entendimento e também não tem ideia do significado do Estado de Direito. Portanto, o senhor acha que o governo, por ter a competência de definir e executar a política externa, pode fazer o que quer, incluindo violar a Constituição e o direito internacional geral ou comum em vigor no país, não é? Portanto, essas suas limitações lhe levam a não perceber o que é que está a ser dito e a fazer um conjunto de confusões, como está aqui a revelar. Agora, Sr. jornalista, incoerente é um governo da década de 90, governo do MPD, onde o atual primeiro-ministro era ministro das Finanças e o ministro dos Negócios Estrangeiros também exerceu essas funções, que reconhecia a República Árabe Saharaui Democrática, este governo do MPD, também do Ulisses Correia Silva e do Dr. Rui Figueiredo Soares, reconheciam a República Árabe Saharaui Democrática. E agora tomam uma posição de retirar esse reconhecimento e reconhecer formalmente a chamada integridade territorial de Marrocos, designadamente sob parte substancial do território do Saara Ocidental. Isso sim é uma verdadeira pirueta, não é? E demonstra, manifesta incoerência. Mas este governo já nos habituou a esse tipo de incoerências. Porque, sabe, Jefferson Gomes, a política externa cabo-verdiana foi sempre marcada por grande coerência, ao longo de décadas, não é? Que atravessaram vários governos, inclusive os governos do MPD até 2016, porque a partir de 2016 iniciou uma verdadeira deriva em matéria de relações internacionais, não é? Onde Cabo Verde sempre se posicionou como um Estado útil no mundo, que respeita o multilateralismo, que respeita o direito internacional, que respeita o direito à autodeterminação dos povos, à resolução pacífica dos conflitos. Um Estado não alinhado com uma diplomacia pragmática, inteligente, de defesa dos superiores interesses do país, mas também de defesa do direito internacional, dos direitos humanos, dos direitos dos povos, portanto, de princípios e de valores universais que motivam a nossa participação no direito internacional e nas relações internacionais. De repente, a partir de 2016,
passamos a ser aliados de uns, inimigos de outros, a reconhecer uns, a condenar outros, a tomar decisões absolutamente estruturais e que constituem ruptura na nossa política externa, sem ouvir nada nem ninguém, de forma absolutamente isolada, não é? Como, aliás, aconteceu relativamente a esse reconhecimento da integridade de Marrocos. Eu repito, relativamente à posição do Sr. Presidente da República, que nós conhecemos, é a de reconhecer que a República Árabe Saharaui Democrática é membro de pleno direito da União Africana, é a de reconhecer que se devem criar as condições para a realização de um referendo justo, livre, consciente, para que o povo saharaui possa tomar posição relativamente à sua autodeterminação, à sua eventual independência, à fundação do seu Estado ou a submeter-se a um Estado, à luz da sua autodeterminação, também pode tomar essa posição e, portanto, é esta posição que temos resistado dos diferentes pronunciamentos do Sr. Presidente da República. Repito que a suspensão do reconhecimento da República Árabe Saharaui Democrática em 2007 foi feita em absoluto alinhamento com as Nações Unidas, com as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas que recomendam o referendo conducente à autodeterminação do povo saharaui, com as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que também fazem essa recomendação, com a missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental. Portanto, é uma posição absolutamente coerente, não é? De se permitir que, efetivamente, essas resoluções das Nações Unidas sejam respeitadas e que haja um referendo livre, justo, que permita o povo saharaui se autodeterminar. Por outra banda, Jefferson Gomes, a instalação, independentemente de concordarmos ou não, com a instalação de um consulado em Dakhla, portanto, um território historicamente reclamado pelo povo saharaui, portanto, parte do Saara Ocidental, não significa o reconhecimento da integridade de Marrocos. Vários países têm consulados designadamente em Dakhla e têm a posição de que é preciso criar as condições para haver um referendo livre, justo, para que o povo saharaui possa se pronunciar sobre a sua autodeterminação. Não é? Portanto, está a dizer que o reconhecimento da integridade de Marrocos por alguns países sobre o Saara Ocidental não legaliza a integridade, não é? Não é isso que eu disse propriamente, embora isso também seja verdade. O que eu disse é que o facto de haver Estados, designadamente o Estado cabo-verdiano, que instalem representações diplomáticas no território do Saara Ocidental, isso não significa que esse Estado está a reconhecer a integridade do território de Marrocos. Sim, eu posso dizer, por exemplo, relativamente aos Estados Unidos, que tem também lá um consulado, como sabe, em Dakhla, a posição oficial da administração... Aberta em 2020. Da administração Biden, sim, foi uma decisão da anterior administração Trump. Mas o consulado ali continua e a administração Biden entende que se deve criar todas as condições para que a missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental possa ocorrer e seja livre e justa e para que o povo saharaui possa se pronunciar relativamente à sua autodeterminação. O PAICV, por princípio, não concorda com a instalação desta representação diplomática no Saara Ocidental. O Estado cabo-verdiano, através do governo que define e dirige a política externa, tomou esta decisão. Essa decisão não significa
que o Estado de Cabo Verde formalmente reconhece a integridade do território de Marrocos. Vários Estados têm esta posição, não é? Portugal tem esta posição, Espanha tem essa posição, os Estados Unidos têm essa posição, vários Estados soberanos que, apesar de terem representações consulares, missões consulares designadamente no Saara Ocidental, não reconhecem, por essa razão, e nem subliminarmente, a integridade do território de Marrocos. Portanto, de uma coisa não se pode inferir a outra, certo. Embora, repito, que nós não concordamos com a instalação deste Consulado-Geral em Daca. Vamos ouvir António Monteiro. E este novo posicionamento de Cabo Verde, acha que pode beliscar a política externa do país no Conselho das Nações? Como é que fica Cabo Verde? Lembrando então que há países que estão a seguir esta mesma linha. Bem, Jefferson, nós temos que analisar essa situação com alguma cautela, porque a coerência deve existir em tudo. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas quando o assunto é o mesmo. Se o assunto fosse diferente, podia-se até entender que o governo de Cabo Verde, o governo do MPD, tivesse esta leitura. Mas nós estamos a falar de um território que pertence, em primeiro lugar, à Unidade Africana, é um território que está sob a alçada das Nações Unidas e que declarou a sua independência, o território declarou a sua independência em 1976. Ora, o mínimo que se poderia exigir é que nós tivéssemos um pouco mais de respeito para com este povo berber que, infelizmente, ao longo da história, tem sofrido muito. E nós não tivemos esta preocupação. Nós, por uma questão de negócios, por uma questão meramente economicista, esquecemos qual foi a nossa trajetória. E por este andar e pelo facto de 20 e poucos países de África, 24, se não me engano, ou 26, terem já reconhecido a integridade territorial do Marrocos, mas a África tem mais de 50 países, provavelmente 54 países. Ora, e mesmo que todos os países africanos tivessem tomado esta posição, nós temos uma Constituição da República que nos impede de ir por este caminho. E aqui, a problemática da Constituição está a tornar-se uma coisa banal em Cabo Verde. Está-se a tornar comum a violação da Constituição da República. Nós violamos a Constituição há bem pouco tempo com a questão do Amadeu Oliveira, em que o costume aparece a derrogar normas constitucionais, e agora aparece outra vez costume, porque, como já é costume do Marrocos estar a ocupar este território desde 1976, ou 1975, a altura em que a Espanha abandonou o território, já é costume, vamos continuar no costume e vamos mais uma vez rasgar a Constituição da República de Cabo Verde. Ora, isso não pode continuar. Nós temos que dar exemplos. Nós somos um país pequeno, Cabo Verde é um país com cerca de 500 mil habitantes, temos menos população que a própria República Árabe Saharaui Democrática, tem, segundo dados, 600 mil, temos menos população, e, sendo assim, nós temos que ter a capacidade de mostrar a nossa coerência por este mundo fora. Nós não podemos estar, consoante o vento, consoante a maré, consoante o cheiro de determinados negócios, nos posicionarmos
naquela de que estamos a defender os interesses de Cabo Verde. Não, nós temos que mostrar que somos um país pequeno, sem dúvida, somos um país de 4.033 km², com menos de 500 mil habitantes, mas nós temos uma diplomacia que é coerente e que defende de forma clara, objetiva, o direito internacional. Defendemos o humanismo relativamente a qualquer que seja o povo, a qualquer que seja a nação. Porque a lógica de eu quero, eu posso, eu mando, está a arrebentar com este mundo. Porque nós não podemos admitir que determinados países, e Cabo Verde está a alinhar-se neste diapasão, porque têm interesses económicos e resolvem abocanhar partes do território dos outros. E quando estes outros não são povos que se identificam com os outros. Portanto, aqui, a questão económica, porque todos nós sabemos que aquela zona de África é a zona mais rica do mundo em termos de peixe. Aquela zona é a zona mais rica do mundo em termos de pescado. É a zona que exporta a maior quantidade de fosfato no mundo. É o maior exportador de fosfato no mundo. É a zona que tem muito urânio, muito ferro, muito cobre. É uma zona riquíssima. E nós batemos palmas a outros estados que apoderam de determinados territórios que têm povos. Portanto, nós, os cabo-verdianos, temos que ser coerentes, temos que ser solidários para com os outros povos e fazer com que aquilo que as Nações Unidas definem seja cumprido. A Carta das Nações Unidas deve ser cumprida e as emanações da própria Nações Unidas deve ser cumprida por Cabo Verde. Nós não podemos estar aqui a curto-circuitar. Eu disse no início e volto a frisar, Cabo Verde tem relações com o Marrocos de longa data e deve continuar a ter essas relações, mas o que nós não podemos é tapar os olhos, colocar uma venda negra nos olhos, fingir que na África do Norte, na zona do Saara Ocidental, não existe um povo. Existe, minha gente. Existe um povo aí. Um povo que vive aí há séculos e mais séculos. E, portanto, nós não podemos tirar a este povo a possibilidade que eles têm de ser independentes, de serem eles a escolherem o futuro é que eles querem. Se querem ser um país independente, que sejam. Se querem ser um país alinhado com o Marrocos, dentro do Marrocos, também que seja. Mas nós temos que permitir que eles autodeterminem que caminho querem seguir e não permitir que nenhuma outra nação os subjugue porque consideram-se mais fraco ou que o outro é mais forte. Portanto, aqui o CID defende, vou concluir, o CID defende que Cabo Verde andou muito, muito mal, o governo do MPD, muito, muito mal, ao reconhecer da forma como reconheceu agora, porque na década de 90 tinha tido uma outra posição, quer dizer, esse zigue-zague na política externa não ajuda na projeção e na melhoria da imagem de Cabo Verde. Caminhamos a passos largos para o final deste programa, mas gostaria só de deixar uma questão aqui para o deputado Euclides e também para todos, já praticamente na reta final deste programa. Euclides Silva, primeiramente, se o Governo ignorou, como disse ou tem dito o deputado António Monteiro, o interesse do povo sarauí e pensou apenas na perspectiva económica, uma questão, e a outra também... se esta posição de Cabo Verde, com esta, digamos que profunda mudança na relação de Cabo Verde com o Reino de Marrocos,
Que dividendos é que pode o país tirar desta nova largada no relacionamento com Marrocos, que também, digamos, é quase que nosso vizinho, mesmo com esse choque evidente? Bom, já lá vou. Senhor jornalista, primeiro para dizer que o deputado Demis Almeida hoje está nervoso, está sempre ao ataque e pronto. Já percebi que ele percebe francês, o senhor deputado, digo-lhe, eu também percebo o francês. Agora, eu sei também que o senhor deputado percebe a língua portuguesa, ouviu e bem o senhor jornalista a ler na íntegra aquilo que disse o senhor Presidente da República, mas o senhor finge que não ouve, prefere me atacar. Prefere me atacar, prefere me dar aulas do direito internacional, dos vários ramos do direito, que sei que o senhor domina bem, mas os cabo-verdianos sabem também que o senhor é um iluminado, mas que tem no seu currículo sucessivas derrotas. O senhor nunca ganhou uma única eleição. Portanto, quando o assunto é política, eu acho que o senhor também deve parar aqui e ouvir com quem tem vitórias, porque o senhor só tem que colecionar as derrotas e, se calhar, com esta postura e com essa arrogância, o senhor vai continuar a colecionar derrotas. Segundo, senhor jornalista, o PSV preocupa tanto com os povos que são atacados, que são oprimidos, mas até hoje o PSV não disse... Mas também o PSV e o Ciro nesta questão não, mas o PSV sobretudo, sobre a invasão da Ucrânia. O PSV até hoje não disse uma única palavra sobre a invasão da Crimeia, sobre o massacre que está a acontecer no leste da Ucrânia. O PSV não diz uma única palavra. Ou seja, isto mostra sim a coerência do PSV. Quando diz que o MPD, na década de 90, reconheceu a República de Saara Ocidental. Não, esse reconhecimento vem dos anos 80. E eu sei que o senhor deputado Demis sabe, porque é um estudioso e é um homem inteligente. Mas vem aqui fingir que não sabe e tenta jogar a culpa no MPD para não explicar essa repentina mudança de posição do PSV, porque se a questão fosse apenas o referendo, podíamos continuar a reconhecer a República do Saara Ocidental e isso não impediria a realização do referendo posteriormente. Se o referendo confirmasse que o povo daquele país ou daquele território gostaria de continuar como independente ou continuar anexado a Marrocos, o país mudava o seu posicionamento. Não era preciso congelar o reconhecimento da independência de Cabo Verde. O deputado Demis Almeida acha que ele, quando lê um livro, quando estuda uma matéria, depois atira o livro ao fogo, que ninguém consegue ter acesso a esses conhecimentos ou ninguém consegue perceber essas coisas. Daí, na falta de argumentos para sustentar essas posições incoerentes do PSV, dito aqui pelo senhor deputado, mas pelo presidente do PSV, pelo colega seu que esteve conosco na rádio há 2 dias, tenta lançar essas farpas e tentar distrair o debate com ataques, tentando insinuar que eu não percebo o francês, que não percebo o português, quando as declarações do Sr. Presidente da República é bem claro, o Sr. Deputado pode fingir à vontade que não percebeu o que é que ele disse, mas os cabo-verdianos têm acesso à internet hoje em dia. O acesso à internet é massificado, podem ir lá ver e há também traduções na net e alguns jornais online fizeram isso, que os cabo-verdianos podem ir lá confirmar o que foi dito, o que mostra claramente que o PSV é um partido que está isolado nesta matéria. O PSV está sozinho e, aliás, o PSV mudou de posição e continuou sozinho porque, como já tinha dito, a motivação do PSV é fazer oposição a Cabo Verde e não ao MPD. O PSV não quer o sucesso de Cabo Verde. Senhor jornalista, indo à sua pergunta, Marrocos é uma grande potência aqui do continente africano, uma das maiores potências do continente africano. Eu acredito e creio que as relações serão benéficas para ambos os países em vários domínios, que o governo já disse as áreas prioritárias que vão priorizar no relacionamento e na cooperação com o Reino de Marrocos, que vão desde energia, no turismo e várias outras áreas. Sendo uma potência do continente, temos muito sim a ganhar com o Marrocos. Já fechamos o acordo para isenção de visto para haver livre circulação entre os 2 países. Nós, um país também que vivemos em boa parte do turismo, que também é uma atividade forte nos Marrocos, mas em vários outros domínios, tanto na investigação, no ensino superior, temos muito a ganhar e o governo da MPD fez muito bem em reforçar a parceria com Marrocos. Aliás, não é só com Marrocos, mas basta ver aqui no continente africano que o esforço que o governo tem estado a fazer para uma melhor integração
de Cabo Verde no continente africano, não só com a abertura de embaixadas em Marrocos, mas também recordar aqui que foram abertas embaixadas em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, aliás, colocação do embaixador em São Tomé e Príncipe, abertura da embaixada na Guiné-Bissau, abertura da embaixada junto da CEDEAO e da União Africana em Lagos, isso para mostrar que nós, ao contrário dos outros que dizem ser africanistas, mas que pouco fazem para a integração de Cabo Verde no continente africano, para além de retórica, o governo suportado pelo MPD tem uma visão clara do que é que queremos para o continente africano. Queremos ser um ator ativo na arena africana e o governo vai continuar esta empreitada, e a parceria com Marrocos, o reforço de cooperação com Marrocos vem dentro dessa estratégia do governo da MPD, que é ter uma presença firme, forte no continente africano e também mobilizar e procurar parcerias no continente para a resolução dos nossos problemas, como disse e bem o Sr. Presidente da República. Demislov Almeida, para concluir, e apesar também de toda esta leitura, acredita que as relações Cabo Verde-Marrocos vão ser incrementadas? Jefferson Gomes, antes de ler, quem nunca ganhou nenhuma eleição é o deputado Euclides Silva, que nunca teve credibilidade para liderar nenhuma candidatura. Infelizmente o Sr. Deputado obriga-nos a esse tipo de intervenções, é sempre uma pena e é lastimável, não é? Esse seu estilo de fazer debates. Os seus colegas do MPD felizmente não têm esta postura. O senhor tem essa postura sempre de ataque pessoal, de tentar descredibilizar as pessoas e de inqualificar o debate, não é? Portanto, é absolutamente lamentável, é triste que tenha essa postura na televisão pública. Não me interrompa, porque eu não lhe interrompi. Relativamente à questão que o senhor jornalista me coloca, bom, nós antes de mais devemos dizer que o PICV, relativamente a essa matéria, é absolutamente coerente, não é? Como aliás já aqui demonstramos. Nós somos um povo, Jefferson Gomes, que sofreu a colonização, não é? Foram os princípios panafricanistas de autodeterminação dos povos africanos, não é? Que nos permitiram chegar à nossa independência. Nós temos de ser solidários com os povos que estão numa situação de colonização. As Nações Unidas consideram que o território do Saara Ocidental ainda está sujeito a ocupação. O Tribunal Internacional de Justiça, demandado pela Mauritânia e por Marrocos, deliberou dizendo exatamente isso. Esse território foi ocupado. Demonstrou porquê que o povo sarauí é o legítimo detentor desse território. Porque é que é um povo? Quais são os seus aspectos de identidade cultural? E que, portanto, esse povo tem direito à autodeterminação. O povo sarauí é um povo sofrido, que está num segmento paupérrimo do Saara Ocidental, que vive em tendas, na profunda miséria. E nós entendemos que o povo cabo-verdiano já foi vítima da colonização. E o Estado de Cabo Verde deve ser solidário com este povo, tal como nós fomos com o povo de Timor-Leste. É preciso dizer que também se dizia a mesma coisa relativamente a Timor-Leste e ao povo timorense. Mas Cabo Verde, os países africanos de língua portuguesa, vários outros Estados africanos, fincaram o pé e disseram não, o povo timorense tem direito à sua autodeterminação. Deve-se fazer o referendo sim, para que esse povo se pronuncie sobre o seu futuro. E isso aconteceu, e hoje nós temos um povo irmão que está no seu território, que tem uma república e que está a prosperar. É isso que nós desejamos para o povo sarauí.
Mas nós também condenamos esta indignidade de um Estado de aceitar uma missão diplomática financiada por outro Estado. Isto é indignidade de Estado. Isso não tem precedentes na história da diplomacia cabo-verdiana. Isso é absolutamente inaceitável. O povo cabo-verdiano não merece esta injúria proporcionada pelo governo do MPD e do Ulisses Correia e Silva. Mas mais, temos de dizer que o PICV foi absolutamente categórico na condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia. Absolutamente categórico. E o comunicado do governo sobre essa matéria é injurioso, porque nós sempre defendemos o direito internacional, a integridade do território, não é? E o respeito pelos princípios consagrados, designadamente na Carta das Nações Unidas. E, portanto, não aceitamos essa acusação do governo injuriosa, gratuita e que não corresponde à postura que o PSV tem e teve sempre em termos de direito internacional. Nós, no entanto, entendemos que as relações de Cabo Verde com Marrocos devem ser, repetimos, relações de excelência. Marrocos é um país irmão. O povo marroquino é um povo irmão de Cabo Verde. Os governos do PICV elevaram a patamares nunca antes alcançados as relações bilaterais entre Cabo Verde e Marrocos. Nós continuamos nesta senda, defendendo relações excelentes com Marrocos, mas com o limite do respeito pelo direito internacional, pela Constituição da República de Cabo Verde, pelo direito indeclinável e inalienável da autodeterminação dos povos, designadamente do povo sarauí. Certo, muito obrigado, Demis de Almeida. Vamos agora fechar com António Monteiro. Jefferson, nós gostaríamos de chamar a atenção que, sem sombra de dúvidas, que nós, os cabo-verdianos, podemos ter relações diplomáticas com todos os povos do mundo inteiro. Mas nós temos que também saber respeitar a dignidade de cada um destes povos e a luta que cada um dos povos fazem para manterem a sua dignidade como povo e para defenderem a cultura deles e, consequentemente, poderem realizar-se como povo neste planeta. O que nós não aceitamos é que, por razões diversas da dignidade de um povo, nós estejamos a fazer com que este mesmo povo seja subjugado por um outro. Eu disse no início da minha intervenção que no mundo que nós atravessamos hoje, os homens do poder precisam mostrar uma coerência mais profunda. Porque nós não podemos estar a criticar, de um lado, uma determinada situação, mas a paredes meias nós termos uma postura diametralmente oposta àquilo que nós criticamos do outro lado. Porque isso só nos retira credibilidade. E o nosso país, Cabo Verde, pela nossa dimensão, se há algo que nos pode projetar neste mundo conturbado, tem que ser a nossa coerência. Nós temos que manter uma postura de firmeza em relação à Carta das Nações Unidas e também em relação aos compromissos que assumimos na União Africana. Porque se nós não fizermos isso, se estivermos aqui na crista da onda a surfar consoante o vento, acabaremos por ser mal interpretados e acabaremos por perder
a dignidade que nós, os cabo-verdianos, ainda vamos mantendo. Daí que, se por um lado nós temos que procurar ter as melhores relações com o Marrocos, que é um país que no nosso continente tem demonstrado uma grande capacidade a nível económico, a nível das investigações, a nível da energia acima de tudo, para que nós possamos colher algumas capacidades que eles têm e podermos formar os nossos quadros e beber nas experiências que eles já tiveram, mas nós não podemos, por causa dessa situação, esquecermos que os povos têm dignidade. Esquecermos que, pelo facto do povo saharaui não ter as mesmas condições económicas que o povo marroquino, que o reino do Marrocos, eles podem servir de moeda de troca entre Cabo Verde e Marrocos. Isto é falta de dignidade por parte de nós, os cabo-verdianos. Nós não estamos a respeitar o povo berber saharaui. Nós não estamos a dar-lhes aquilo que eles esperariam de nós, até por uma questão de história. Nós temos o mesmo passado de países que foram colonizados por outros países. Eles pelos espanhóis, nós pelos portugueses. Daí que Cabo Verde deve manter uma posição firme na defesa intransigente da nossa Constituição, que está aí de forma clara, escarrapachada, qual deverá ser a nossa postura, e lutarmos para que, relativamente às Nações Unidas, que ainda têm um domínio sobre o território da África, do Saara Ocidental, e também pelo facto deste mesmo país estar dentro da União Africana, onde nós também estamos. Ora, que cara nós iremos ter, nós os cabo-verdianos, quando numa reunião, por exemplo, da União Africana, a Frente Polisário estar ali devidamente representado e nós estarmos também. Quer dizer, eu acho que nós não podemos trocar questões financeiras pela dignidade do povo cabo-verdiano. O povo cabo-verdiano é solidário, é respeitoso e não vende a sua alma por nada deste mundo. Os governantes devem ter em devida conta e em devida atenção a característica de nós, os cabo-verdianos, porque somos realmente solidários com os outros. Muito obrigado. Muito obrigado, António Monteiro. Muito obrigado, deputado Demis Lobo Almeida. Muito obrigado também ao deputado Euclides Silva. Queremos então agradecer a vossa presença uma vez mais aqui no Em Debate da TCV para mais uma discussão de temas que interessam aos cabo-verdianos. Queremos também agradecer a si que esteve em casa a acompanhar-nos, a tentar perceber um pouco mais a leitura dos partidos com assento parlamentar em relação à temática trazida hoje ao Em Debate. Foi um prazer ter estado consigo. Voltamos daqui a alguns dias. Muito boa noite.